bom dia! Eu te amo, sinto muito, me perdoa, sou grata. Bom dia! Tudo bem? Sabadão lindo! Hoje o nosso tema é a responsabilidade é sua. Fazemos escolhas o tempo inteiro. Fazemos escolhas o tempo inteiro. Para onde você está indo? Onde você quer chegar? Quem que você quer ser? O universo é de infinitas possibilidades. Tudo bem, Verinha? Me ouve bem? Tudo está vibrando. Tudo bem com o som aí? Tá me ouvindo bem? Beleza. Então vamos lá? Hoje a gente vai falar sobre responsabilidade. A responsabilidade é sua, né? E aí eu quero começar contando uma história para você entender onde eu quero chegar, né? Numa certa ocasião, essa é uma história verídica, tá? Aconteceu, se você jogar aí na internet, você acha, não só o caso do Matthew, mas outros casos parecidos. Numa certa ocasião, a Valerie estava se trocando para ir trabalhar numa rotina normal. Ela tinha um filho chamado Matthew, que na época tinha 3 anos. Perdão. Ela estava indo trabalhar e de repente encontrou o filho caído no chão com os lábios azulados, né? E aí foi aquela correria, porque ninguém sabia o que a criança tinha. Pegaram a criança e levaram no hospital. Ela foi examinada e depois de um tempo ele estava bem. Ele ficou bem, vida normal. E aí os médicos disseram que não era nada, não tinha uma explicação para aquilo. E aí ele voltou para casa. Ele estando em casa, passado um mês mais ou menos, ele estava comendo e de repente a expressão facial dele mudou. Os olhos dele ficaram bem arregalados, um braço dele ficou rígido e ele ficou paralisado, sem responder e inconsciente por um tempo. E aí foi aquela correria de novo, né? A Valerie, que era a mãe do Matthew, chamou o pai dele, eles foram pro hospital, foi aquela correria de novo. E isso foi se repetindo várias vezes, esse mesmo quadro, né? Ele arregalava o olho, ele ficava com o braço rígido, ficava inconsciente e não conseguia responder. Bom dia! Não conseguia responder. E aí, os pais, muito preocupados, levavam de volta para o hospital e ele ficava muito tempo em observação. E ninguém sabia o que ele tinha. Era uma coisa assim, não tinha muita explicação, né? E nessa de ir em hospital, voltar, ninguém sabia o que ele tinha, os pais resolveram ir para um hospital maior, numa outra cidade, num centro, né, de estudos e de pesquisas. E ele passou pelo neuropediatra. E aí esse neuropediatra resolveu fazer um eletroencefalograma e analisar a atividade elétrica cerebral do Matthew. E aí eles descobriram que o Matthew tinha uma síndrome muito rara que chama síndrome de Rasmussen, que é uma síndrome que causa uma doença inflamatória em um lado dos cérebros de forma crônica. Então, o cérebro tem o hemisfério direito e o esquerdo. Metade do hemisfério do cérebro do Matthew ficava o tempo todo inflamado. E isso ia causando convulsões, crises epiléticas, porque aí ele já tinha um diagnóstico da... Bom dia, Ricardo! Já tinham o diagnóstico da síndrome de Rasmussen. E aí entrou com medicação. Aí ele respondeu por um tempo
essa medicação. Então amenizou um pouquinho as crises epiléticas, mas elas se intensificaram. Então, com o tempo, os ataques epiléticos, as crises, chegaram a ser crises de 2 em 2 minutos. Então era muito sofrido pro Matthew, pros pais, os pais não sabiam mais o que fazer, e aí começaram a investigar como é que se resolvia esse problema, né? E aí o neuropediatra disse que a única forma que se conhecia de resolver essa questão era fazer uma hemisferectomia, que é remover metade do cérebro do Matthew. E aí, óbvio, a mãe dele conta, quando a gente pesquisa e vai ler, que quando o médico deu essa notícia pra ela não conseguiu ouvir mais nada depois do que dele ter dito isso, de remover metade do cérebro do filho dela. Então ela não sabe nem o que ele disse, de tão nervosa que ela ficou. E aí, de pronto, os pais não quiseram remover a metade do cérebro do Matthew, né? E aí começaram a tentar tudo que existia de possibilidade e nada dava resultado. Quando o Matthew foi crescendo, as crises se intensificando, né? E os pais já não sabiam mais o que fazer, quando decidiram fazer a hemisferectomia, que é a remoção de metade do hemisfério. Os pais, muito angustiados, na verdade, ninguém sabia o que ia acontecer, né? Tirar metade do cérebro dessa criança. E aí ele fez a cirurgia. No dia da cirurgia, os pais ficaram muito angustiados e ficaram na expectativa de como que o Matthew ia acordar. Porque, na verdade, ninguém sabe muito bem, né? O cérebro humano e a mente humana é quase que desconhecido, né? Perto do potencial que ela tem. Então, ninguém sabe de verdade, né, como essa rede funciona. E aí eles ficaram esperando o Matthew acordar. Quando o Matthew acordou, ele não falava, ele não enxergava, ele não andava, ele não tinha contato. Nada. E aí foi aquele impacto, né? Porque ele era uma criança que falava, andava, fazia tudo, só que ele tinha as crises epiléticas. E aí os pais decidiram investir em reabilitação. E aí ele fazia fisioterapia 2 vezes por dia, ele fazia TO, ele fazia fono, ele fazia tudo que existe de reabilitação. E para surpresa da ciência, 3 meses, gente, 3 meses depois, o Matthew já estava vendo, falando e andando, com metade do cérebro. Então, assim, por que eu comecei contando essa história? Porque eu queria mostrar para vocês, através da ciência, como é possível a gente mudar a nossa realidade, né? A gente não conhece o nosso cérebro e a nossa mente do que ele é capaz. E o primeiro processo para você mudar a sua realidade é justamente ter consciência disso. É só pela consciência que você consegue transformar a sua realidade e alcançar os seus sonhos, né? Se com metade do cérebro o Matthew conseguiu fazer tudo que ele faz. Hoje o Matthew é adulto. Ele trabalha, tem uma vida normal, fala, enxerga, dialoga. Ele só tem uma dificuldade motora, mas que não impede de fazer nada e nem de andar, né? Então, assim, ele é um evento, né? E aí, pesquisando a história do Matthew, eu vi que existe outras pessoas com a mesma história, que vivem com a metade do cérebro. E que você olhando, você não sabe. Então pensa comigo, a metade de um cérebro foi suficiente para o Matthew ter uma vida normal, feliz, realizada e sem as crises epiléticas. Então, se você tem a sua mente inteira, o seu cérebro inteiro, imagine do que você é capaz. Imagine do que você é capaz. É infinito, não tem como a gente imaginar. Entender o cérebro é maravilhoso, por quê? Porque você compreende que você pode mudar. Você pode mudar completamente a sua realidade. A vida que você vive hoje, a sua história hoje, foi você que criou. De forma consciente ou não, né? Mas o que eu tô querendo mostrar é que você é capaz de mudar a sua história se você é capaz de mudar o seu cérebro.
a conexão neural, a conversa entre os neurônios, o sistema. Se você é capaz de mudar isso, imagine o que você consegue mudar na sua vida. O seu potencial é infinito. A realidade que você vive hoje foi uma escolha. A realidade que você vive hoje era uma das infinitas possibilidades que você podia viver. Então, a realidade que você vive hoje, o problema que você vive hoje, a infelicidade que você vive hoje, a dor que você vive hoje, ou a alegria que você vive hoje, você sintonizou escolhendo. Você escolheu, né? Você tinha lá, em sobreposição quântica, todas as possíveis realidades. E você foi lá e escolheu essa que você tá vivendo. Ah, mas eu vivo uma vida de conflito, eu brigo com meu marido, meu chefe não me reconhece. Como que eu sintonizei isso? Você tá doida? Você sintonizou isso quando você julgou, quando você reclamou, quando você achou que você era melhor do que o outro, quando você apontou o dedo. O universo, ele tava lá, só anotando, como eu sempre falo, né? O universo tava lá. Você tá lá reclamando, julgando o outro. E o universo tá lá, ó. Ou, por exemplo, quando alguém passa por um trauma ou uma situação assim. Você já deve ter visto que às vezes tem pessoas que ficam na mesma história o tempo todo. Às vezes a pessoa passou por exemplo, um divórcio. Faz 5 anos que ela é divorciada e ela fala do ex-marido como se ele fosse casado com ela ainda. Ela se queixa do divórcio como se tivesse sido semana passada e já faz 5 anos. Então ela fica revivendo aquilo todos os dias. Quando ela deita na cama pra dormir, ela fica pensando: por que será que isso aconteceu comigo? Por que será que ele fez isso comigo? Por que será que ele não me ama? O que será que eu fiz de errado? Então quando você fica nessa história, não sai desse lugar, o universo tá lá. Pensando assim: nossa, deve ser muito bom ser traída, deve ser muito bom passar por divórcio, porque ela só pensa nisso. Ah, entendi, ela quer mais disso, ok, vamos dar mais disso pra ela. É assim que o universo entende. Assim como se você, por exemplo, tem medo de perder dinheiro, tem medo de ser assaltado, vamos dizer assim. Então, se você fica paranoica, sempre achando que tem alguém te seguindo, sempre achando que você pode perder o dinheiro, o universo tá lá observando. Ah, entendi, ela quer perder dinheiro. Então, quando ela for na padaria, vão dar o troco errado pra ela. Quando ela estiver num barzinho com paquerinha dela, vai passar um assaltante e vai roubar o celular dela. É assim. É você que sintoniza essa realidade. É você. É você que está sintonizando. Quando a gente fala em cocriação consciente, do que a gente está falando? Justamente disso. Porque você tem que ter consciência do poder que você tem para cocriar a sua realidade. Então, quem é o responsável pela sua vida? É você. Se você tá numa casa que você não gosta, se você tem um carro que você não gosta, se você tem a conta bancária que você não gosta, você tá cocriando tudo isso. Especialmente quando você foca no que falta e não no que você deseja. E aí você cocria mais disso ainda. Quer ver um exemplo? Quando você, por exemplo, se você não é feliz, o que você faz? Você é uma forma de expressão, tá, gente? Eu não tô julgando ninguém, é só pra gente fazer exercício. Aí você diz assim: ah, eu não sou feliz porque eu era agredida quando eu era criança, porque eu não tive pai, porque eu sofri discriminação, porque eu sofri agressão física, porque meu pai não me ama, porque meu irmão é mais amado do que eu não sou reconhecida por ninguém, os meus pais não me amam, por isso que eu sou fracassada. Então você tá colocando a responsabilidade na sua vida em quem? No outro. Não importa quem é o outro, né? Se é o seu pai, se é o seu chefe, seu amigo, a responsabilidade da sua vida é do outro, é isso que você tá dizendo. É dele a responsabilidade, certo? Ok, tudo mimimi, mas ok. Aí,
você dá um salto na sua vida e vive conquista alguma coisa que você queria. Consegue uma casa, um carro, um projeto, uma promoção. O que você faz? Bate no peito e fala, fui eu que consegui, mérito meu. Foi com o meu esforço, só eu sei o que eu passei para conseguir isso. Porque as pessoas me julgam, mas ninguém sabe o que eu passei. Então, quando é sucesso, quando é conquista, você bate no peito e diz, sou eu consegui, fui eu sozinha, ninguém me ajudou. Mas quando é fracasso, o que você faz? Você não bate no peito e diz, o fracasso é meu, eu vivo no caos porque eu criei esse caos. Não. Aí se é caos de quem é a responsabilidade? A responsabilidade é da equipe que eu trabalho, que é péssima. O clima de lá é horroroso. Eu tô adoecendo de trabalhar naquele lugar. Entende? Por que para você viver o sucesso, o caminho é foi você que cocriou, e quando é fracasso, foi o outro? Qual é a diferença? Quer dizer que então, para cocriar uma coisa boa é um caminho e para criar uma coisa ruim é outro caminho? Não. O caminho que a gente faz rumo ao nosso sonho, nosso objetivo, é igual, tanto para realizar o meu sonho, quanto para criar o caos. É o mesmo caminho, é a mesma física, é o mesmo universo, são as mesmas leis. Ah, lá vem ela com um papo de leis universais. Eu não acredito em leis universais. Ah, você não acredita em leis universais? Então eu vou te contar uma história. Você nunca acredita nas leis de trânsito, né? Você não acredita. O que acontece se você passar um sinal vermelho? O que acontece se você parar num lugar proibido? O que acontece se você infringir uma regra? Você é penalizado. A lei de trânsito tá preocupada se você acredita nela? Não. Ela é aplicada sobre a sua vida, gostando ou não, acreditando ou não, ela se aplica na sua vida. Ah, mas eu não acredito em leis universais. Ah, você também não acredita na lei da gravidade. Então pula do prédio para ver o que acontece. A lei da gravidade está preocupada se você acredita nela? Não, a lei da gravidade não está preocupada se você acredita nela. Ela simplesmente se aplica à sua vida. O que eu estou aqui para tentar te mostrar é que se você conhece as leis, o seu caminho rumo ao sucesso é mais fácil, mas é opção sua. Você tem direito de não acreditar nas leis de trânsito, na lei da gravidade, nas leis universais. Elas estão preocupadas com você? Não. Ela simplesmente rege a sua vida. Do mesmo jeito que você cocria felicidade, alegria e amor, você cocria caos, conflito, revolta, insegurança, medo. É o mesmo caminho. Então, quando a gente fala em cocriação consciente, é quando você bate a mão no peito e fala, sou eu. Independente se é fracasso ou sucesso. Não importa. Quando você tem a consciência de que 100% do que acontece na sua vida é responsabilidade sua e exclusivamente sua, você já mudou primeiro o seu cérebro. Lembra da historinha do Matthew? Você mudou o seu cérebro, você mudou a sua consciência e aí sim você pode pensar em cocriar consciente. Porque você cocria o tempo todo. Nesse exato momento você está cocriando. Você cocria o tempo todo, sabendo disso ou não. Quando você pensa e sente alinhado com a mente cósmica, você está cocriando. Só que quando você é consciente disso, você cocria o que você quer. Então você não fica apontando o dedo. Ah, porque meu marido é muito difícil para mim. Ah, porque meu filho não me ama, meu filho não me respeita. Ah, porque eu não tenho dinheiro que eu preciso. Ah, porque quando você julga, quando você reclama, o que você está cocriando? Onde está seu foco? Ontem a gente falou disso, né? Se o seu foco está na falta e na escassez,
você está cocriando falta e escassez. Se você reclama do seu marido e do seu filho, o que o universo está entendendo? Então você tá lá, ó. Ah, eu não aguentava mais porque o Pedrinho, meu filho, não me respeita, não me dá amor, eu vou dar beijo, abraço nele, ele recusa, ele grita comigo, ele me bate. Ah, é muito difícil, Pedrinho. Olha o que o universo tá ouvindo. O que o universo tá ouvindo? Ah, entendi. Não respeito, não amor, insegurança, medo. Ah, ok, pedido anotado. Porque para o universo não existe o outro. Quando eu falo assim, nossa, que linda você está, o universo entende o quê? Linda! O universo entende o que você fala? Não. O universo entende o que você sente. A sua palavra tem poder? Tem poder. Porque tudo é energia, né? Mas o que cocria, colapsa a função de onda, que é a nossa live de hoje, 5h30, eu vou falar sobre colapso de função de onda. O que colapsa a função de onda não é o que você pensa, é o que você sente. O que materializa o seu desejo é o seu sentimento, não é seu pensamento. Claro que precisa de um alinhamento, né? Não adianta eu pensar uma coisa e sentir outra. Então, quando você fica de mimimi, apontando o dedo pro outro, falando que isso é muito difícil, porque minha equipe é difícil, meu chefe é difícil, meu marido é difícil, o governo é difícil, o preço das coisas tá difícil, o universo tá lá, difícil, marido difícil, emprego difícil, difícil. É isso que ele tá anotando pra você. Então, você é responsável, foi você que pediu. Tá lá. É como chegar num restaurante e pedir frango. Se você chega no restaurante, chama o garçom, frango, o que o garçom vai trazer pra você? Ele não vai trazer nhoque, ele vai trazer frango. E por que o universo é diferente? Entende? Então, não existe uma forma para criar o bem e outra forma para criar o mal, vamos dizer assim, né? Porque não existe bem e mal, mas só pra gente entender. É igual, o mesmo caminho, o mesmo processo que você fez para criar, cocriar o mal, o caos, o conflito, a insegurança, é o caminho que você vai fazer para cocriar o quê? Sua felicidade, sua alegria, realização de sonho, é o mesmo caminho. Qual é a diferença? Por que você conseguiu cocriar caos e não consegue cocriar o seu sonho? Porque você não tem consciência. Porque tem um lixo de coisa na sua mente, que são suas crenças, que o tempo todo te sabotam. O tempo todo te sabotam. Por que a gente abriu o treinamento Reprograme-se Quântico? Porque a gente precisa limpar o lixo que tem na nossa mente. Se eu não limpo essas verdades absolutas que não são verdades, eu não consigo cocriar nada. Porque na minha cabeça, eu tenho certeza absoluta que homem não presta. Eu falo isso o tempo todo para as minhas amigas. Deus me livre, nossa, eu já tive muita experiência com homem é tudo igual, homem não presta. Aí sozinha, na hora que eu deito pra dormir, eu vou lá e começo a rezar, meu Deus, me manda uma alma gêmea. Cadê minha alma gêmea, gente? Por onde será que ele tá? Ai, como eu queria alguém. Tem coerência? Não tem coerência, meu anjo, você não vai cocriar nada. Porque você tá falando uma coisa e tá sentindo outra. Não adianta pedir. Vai ficar sozinha. E se ficar acompanhada, vai ficar acompanhada de quem? Do traidor, do mentiroso. Porque é isso que você tá pedindo. Então, lembra do ser para ter? Se eu quero alguma coisa, eu preciso primeiro ser para depois ter. Então, se eu quero um marido, companheiro, amoroso, afetuoso, compreensivo, primeiro eu tenho que ser uma esposa amorosa, compreensiva, afetuosa. Não tem como eu esperar que o universo me devolva algo diferente do que eu tô emanando. Não tem como, é responsabilidade sua. Ou você acha que Deus chega na maternidade
e fala assim: ai, que bebê lindo esse bebê, tem olhinho azul. Ah, ele vai ser rico, ele vai ter sucesso, vai ser super assediado, vai conseguir tudo que ele quer. Ah, essa aqui, feinho esse bebê. Esse bebê aqui vai ser pobrinho. Esse aqui, ah, não gosto de ruivo. Não sou chegada em ruivo, não. Esse aqui vai ser mais ou menos bem. Vai ralar um pouquinho na vida, vai conseguir as coisas que ele quer, mais ou menos, mas com sofrimento. Você acha que Deus escolhe seu destino? Aí você vai dizer que, isso acontece comigo porque é sina. Isso acontece comigo porque é meu destino. Não, não é destino, não é sina, não é karma. É sua crença limitante. Você torna aquilo uma verdade absoluta na sua vida e aí você não consegue sair disso. Percebe? Deus não vai entrar na maternidade e escolher quem tem sucesso na vida, quem vai ser amada e quem vai ser infeliz. Deus é tão maravilhoso que Ele te deu o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? Ontem eu postei no feed. Tá lá. Se você pedir com fé, você receberá. O que Ele tá te dizendo? Olha, Maria, você pode ter o que você quiser, desde que você acredite. Ele tá falando pra você que você é co-criador. Ele tá dizendo, o poder tá na sua mão, não tá na minha. Você escolhe o que você quer. Você sintoniza a frequência que você quer. Não sou eu, daqui de onde eu tô, que vou determinar. Eu acho que a vida da fulana tá muito calma. Vamos dar um assalto pra ela. Não, eu acho que ela não merece. Eu acho que ela não merece realizar o sonho dela. Vou deixar ela perder 20 mil reais. Vou fazer ela perder 20 mil reais. Não vai dar certo o contrato dela. Não teria o menor cabimento, o menor fundamento, não tem como conceber isso. Como é que pode pessoas acreditarem que o universo funciona dessa forma? Hoje, o problema que você tem aí na sua mente, na sua cabeça, o conflito que você vive, a pessoa que te incomoda, o que for, ela está na sua vida para curar algo em você. Hoje, depois de todo esse processo de autoconhecimento que eu passei, eu entendo que hoje eu sou quem eu sou porque eu tinha que passar pelo que eu passei. Foi o que eu passei que me tornou a pessoa que eu sou. Inclusive, foi tudo que eu passei que me fez procurar e estudar as leis universais, a física quântica. Foi isso que me fez. Porque não fazia sentido. A mente que eu tinha naquela época não me respondia perguntas que hoje eu tenho clareza. Pergunta simples, eu já falei isso pra vocês. Eu me perguntava o tempo todo. Não é possível que eu nasci pra trabalhar, pagar boleto e morrer. Não é possível, não faz sentido. Na minha cabeça não faz sentido. A vida não pode ser só isso. E realmente a vida não é só isso, se você não sabe. Você tem uma missão, um propósito de vida. Você está aqui, nós todos que estamos aqui numa missão inicial, básica, de expandir a consciência, evoluir e melhorar o mundo. Essa é a missão de todos nós. A gente está aqui para isso. Quando você se for, morrer, ou a palavra desencarnar, a palavra que você quiser usar, Deus não vai olhar e vai perguntar para você assim: fulana, você ajudou as pessoas? Ele não vai perguntar isso pra você. Ele vai olhar pra você e vai falar: fulana, você se amou? Porque se você se ama, presta atenção, se você se ama, a sua vida se transforma. Se você se ama, você é feliz. Se você se ama, você doa alegria e felicidade, porque a gente só dá o que a gente tem. Então, se você não se ama, nunca você vai ser feliz no seu trabalho, ser feliz no seu casamento. Você não vai ser feliz, porque não existe amor dentro de você. Você é responsável pela sua vida. Se você não cuidar de você primeiro, é a historinha do avião, né? Se o avião estiver caindo, coloque a máscara primeiro em você e depois vá ajudar outra pessoa. Porque se eu não estou bem, como é que eu ajudo outra pessoa? Se eu não consigo respirar, se eu estou sufocada, como é que eu quero ajudar minha filha? Primeiro você.
Primeiro você tem que se amar. Primeiro você tem que correr atrás do seu sonho. Agora você fica o tempo todo de mimimi, dizendo que o responsável pelo seu fracasso é os atores da sua vida. Os atores da sua vida, as pessoas que te incomodam, as pessoas que você tem atrito, as pessoas que por algum motivo você tem uma pendência, vamos dizer assim, são atores que estão na sua vida para te curar, para te fazer expandir, para te fazer evoluir. É essa a missão. Se você pensar hoje na pessoa que te machucou, na pessoa que te traiu, na pessoa que te roubou, na pessoa que te agrediu, enfim, né, num ator importante da sua vida, uma experiência que você teve que te marcou muito e que na época você dizia que foi uma experiência muito ruim, não desejava isso pra ninguém. Se você pensar nessa pessoa, hoje, com a cabeça que você tem, pensa se você era igual a pessoa daquela época. Então lá, 5, 10 anos atrás, 3 anos atrás, quando você viveu essa experiência dolorosa, você era uma pessoa. A consciência que você tem daquele trauma, daquela dor, daquele divórcio, daquela agressão, é a mesma consciência que você tem hoje? O que você aprendeu com aquela história? Ele curou algo em você. Então hoje você tem que agradecer aquela pessoa. Isso é a expansão da consciência. Hoje, por exemplo, eu ouço muito pessoas de falarem assim: meu Deus do céu, quando eu me divorciei, eu achei que o mundo ia acabar. Hoje eu olho pra trás e eu me pergunto, como é que eu fui casada com aquela pessoa? O que é isso, gente? Isso é expansão da consciência. Entenda que aquela pessoa curou algo em você. Você expandiu sua consciência. Você não é mais a mesma pessoa. Hoje você tem que agradecer, falar obrigada. Você fala, meu Deus, obrigada. E isso serve pra tudo. Se você reclama hoje, por exemplo, do seu trabalho, sabe quando que você vai conseguir um trabalho melhor? Nunca. Nunca. Se você sair desse trabalho que você tá, você vai para um pior. Porque você precisa aprender, você precisa entender das leis universais. A ingratidão, gente, é o pior dos sentimentos. Se você olhar na escala de Hawkins, que é a tabela das emoções, que falam em qual medida e em frequência cada sentimento vibra, tá lá embaixo. Tá lá embaixo. É como a culpa. Se você vibra na culpa, você está numa frequência de vibração densa, em contração. Você está cocriando para sua vida mais caos, mais tragédia. E olha como o universo é maravilhoso. Ele deixa na sua mão o que você quer cocriar. Ele dá para você a liberdade de você fazer o que você quiser. E a sua mente, no começo dessa live eu expliquei. Contei a história do Matthew. Quem não viu, depois volta no vídeo, assiste o começo. Por que eu comecei falando de ciência, de neurociência? Para mostrar para você que o seu cérebro está em constante mudança. Hoje, quando você sair dessa live, você mudou o seu cérebro. Eu não tô falando de mente, eu tô falando de cérebro, de neurociência. Quanto mais você estimula o seu cérebro, melhor ele fica. Quanto mais coisas novas você aprende, mais ramificações seu neurônio tem. Mais sinapses ele faz. Mais eles conversam. Mais. Então você transforma o seu cérebro o tempo todo. O tempo todo o seu cérebro está sendo transformado. E aí você escolhe, você quer transformar o seu cérebro para ele ser melhor ou você quer transformar o seu cérebro para ele ser pior? Você quer cocriar o bem ou você quer cocriar o caos, a tragédia, a decepção, o fracasso? O que você quer criar? Porque isso é cocriação consciente. É você que determina. É o que eu falei. Se quando é sucesso você bate no peito e diz fui eu, e quando é fracasso você aponta o dedo e fala foi ele, você não entendeu nada. Não entendeu nada. Você tem que bater a mão no peito em qualquer situação e falar, peraí que o problema é meu. Meu, é minha vida. Eu resolvo, me dá aqui, me dá. Me dá que eu vou resolver. Aí você entendeu. Aí você entendeu. O box do banheiro quebrou, o problema é teu, resolva.
A conta tá atrasada, o problema é seu, resolva. Teve uma discussão no trabalho, resolva. Brigou com o marido, resolva. Porque a vida é sua. Da mesma forma, seu filho teve uma conquista, comemore, a vitória é sua. Seu casamento vai bem, comemore, a vitória é sua. Porque é a sua vida. Seja para o bem ou não, é a sua vida. Você é responsável por ele. E quando você se dá conta disso, você pega a sua vida aqui, ó, você coloca na mãozinha assim e diz: é minha, eu cuido, deixa comigo, não é de ninguém. Eu não posso pegar a minha vida e colocar na mão de alguém, dizer: toma, você é o responsável pelo meu fracasso, você é o responsável pela minha insegurança, pela minha indignação, você é o responsável por tudo de ruim que aconteceu na minha vida. Não, não. Ninguém é obrigado a nada, tudo é feito de escolhas. Foi você que sintonizou, foi você que quis, foi você que escolheu. Não tem essa. Todas as pessoas que estão ao seu redor estão próximas de você para curar algo em você. Então, quando você estiver num conflito, numa situação difícil, sentindo uma dor, pensa o que a vida quer me ensinar com isso? O que eu preciso aprender com essa história? E aí você pode dizer pra vida: ah, aqui não, vida, aqui você não me pega, porque esse degrau eu vou passar. Eu vou, ó, saltar de órbita. Porque eu sei que eu sou o dono da minha vida, então eu vou resolver. Não vai ser ninguém, vai ser eu. Eu. Você precisa entender que não adianta ficar de mimimi. Não adianta você ficar terceirizando a responsabilidade. Se você não entender que a responsabilidade cria o sucesso ou o fracasso, não adianta fazer curso, não adianta fazer treinamento. Assim como se você não limpar todo o lixo que existe na sua mente, todos os sabotadores, todos os bloqueios, todas as crenças, você não vai conseguir co-criar o seu sonho. Existe um processo. Se você tá no caos hoje, isso foi um processo, concorda? Você não acordou e descobriu que estava no caos. Isso foi um processo, isso foi acontecendo. Você percebendo ou não, isso foi acontecendo, né? E por que para cocriar seria diferente? Ah, eu quero acordar, minha casa se materializou numa mansão. Não, não é assim, eu tenho que te avisar que não é assim. Existe uma lei universal que chama Lei da Gestação. Lá no treinamento que a gente vai dar, tem uma aula só sobre leis universais, para você entender como as coisas funcionam. A Lei da Gestação diz que tudo tem um tempo. A semente de pinheiro, ela não coloca na terra e em 24 horas vira um pinheiro maravilhoso. Não, existe um processo, existe um tempo, por isso que chama Lei da Gestação. Tudo leva um tempo para acontecer, seja bom ou seja ruim. Tudo leva um tempo, a gente tem que respeitar. O que isso quer dizer? Que não adianta você ficar ansiosa. Não adianta você ficar: ai, será? Será que eu vou conseguir? Será que vai vir? Será que vai dar certo? Será? Se você colocou ansiedade, insegurança, medo, acabou, efeito Zenão. Acabou, volta pro fim da fila, começa tudo de novo. Não entendeu nada. Você, é o que eu sempre digo, vou repetir. Você é centelha divina. Você é Deus. Você é um pedacinho de Deus. Se Deus é tão poderoso, Deus, universo, o nome que você quiser dar. Se Deus é tão poderoso e ele tem aquele mega poder de cocriação e você é um pedaço dele, por que você acha que você não tem o poder de cocriar? Você tem o poder de cocriar. A única forma de mudar é a consciência. A única forma de mudar é a consciência. Para o universo não existe outro, tudo é você. Tudo é você. Então você tem que pegar, como eu disse, sua vida na sua mão e cuidar de falar: olha, não, eu vou cuidar disso aqui, eu quero que isso dê certo, eu vou resolver. E não pegar isso e dar na mão de alguém. Certo? Não vamos terceirizar a responsabilidade do nosso despertar para os atores que estão ao nosso redor. Tudo é com você, nada é com o outro. Para o universo não existe outro.
Então, do mesmo jeito que eu olho pra você e digo, ai, como você é linda, Deus vai lá e entende, linda, ok, mais linda pra ela. Aí se eu olho pra você e falo, nossa, como você é fofoqueira, o universo vai lá e fala, fofoqueira, entendi, ela quer mais fofoqueira. Tudo sou eu, nada é com o outro, nada é com o outro. Por isso a importância da consciência. Quando você entende isso, você entende que você é capaz de mudar. E hoje a minha proposta desse tema, você é responsável, é justamente para você entender que você pode mudar tanto a sua mente como o seu cérebro, a parte estrutural. Se o Matthew conseguiu mudar, viver com a metade do cérebro, com a metade, um hemisfério só, gente. Vocês entendem o que quer dizer isso? Ele vive uma vida normal com metade do cérebro. Se ele é capaz disso, se o cérebro dele se regenerou e deu um jeito de fazer com a metadinha o que um inteiro faz, imagine a capacidade que a gente tem. Imagine a capacidade que a sua mente tem. Ontem eu recebi um áudio, gente, ai, é muito gostoso. Recebi um áudio de uma aluna da jornada Ano Novo Mente Nova. Ai, que áudio lindo. Ela fez a primeira turma da jornada Ano Novo Mente Nova e ela mandou um áudio contando a transformação que foi na vida dela. Contando que ela é outra pessoa, que o relacionamento dela é outro. E que ela enxerga tudo com muito mais leveza. E isso é o quê, gente? Isso é consciência. Isso é quando você entende como tudo funciona, tudo passa a fazer sentido. Você olha para as coisas, é o que eu sempre digo. Quando você tem consciência, você se liberta. Você entende o que é seu e o que é do outro. Você deixa o outro ser quem ele quer ser e não sofre. Porque aí a conta é dele, não é sua. Se você sofre pelo que o outro faz, pelo que o outro é, pelo que o outro fala, você não entendeu nada. Você carrega a sua mochilinha, ele carrega a mochilinha dele. É o exemplo que eu sempre dou. O que tem nessa mochila? Tudo que eu sou. É uma metáfora. Na minha mochila tem os meus problemas e as minhas alegrias. Quem carrega ela sou eu. Minha mochila pode ser mais pesada que a sua, pode ser mais leve. Quem determina isso? Eu, você. Quem determina o que está dentro da mente é você. É você. E aí eu tenho uma boa notícia. A boa notícia é que a gente vai ter a segunda jornada no Novo Mente Nova, que são 21 dias de atividades para você expandir sua consciência. Ela é gratuita, online, a gente vai abrir as inscrições, são vagas limitadas, porque eu gosto de dar atenção para cada aluno, né? E dura 21 dias, né? Totalmente gratuito. E a gente tem o nosso treinamento, Reprograme-se, que em breve a gente vai estar fazendo a divulgação, que esse sim é um treinamento pago, onde eu vou limpar, te ensinar o caminho para tirar todo o lixo da sua cabeça também online. São 5 módulos, 17 aulas, atividades, e-book, é um treinamento para ensinar você tudo isso que eu tô falando. Leis universais, sua responsabilidade, como você muda, como você identifica as suas crenças, o lixo que tem na sua mente, para você limpar, desconstruir esse velho eu que não serve mais. A partir do momento que você tem a consciência de como tudo funciona, você vai ver que o seu velho eu não serve mais. Você precisa ser uma nova pessoa. Então essa é a proposta, é te ajudar a construir essa nova consciência, essa nova pessoa dentro de você, para você conseguir realizar o seu sonho, certo? Então já você fica de olho que tem lá a divulgação para você se inscrever no treinamento, tá? Por enquanto a gente tá divulgando para quem já é o nosso aluno, né? Da jornada, no grupo Cocri, pessoas mais próximas, mas já tem um post lá no feed que você pode ler um pouquinho sobre o curso e o conteúdo, tá bom? Então, resumo, você é 100% responsável pela sua vida e por tudo que acontece nela. Não adianta você terceirizar a responsabilidade nem da alegria, nem da tristeza. E você pode escolher o que você sintoniza, o que você quer cocriar para a sua realidade. É você que determina com a sua consciência. Se você tem o poder de mudar a estrutura do seu cérebro, quem dirá mudar o que você pensa e o que você sente?
Você é um pedacinho de Deus. Você é Deus. Então você tem o poder de transformar a sua vida, a sua pessoa, a sua mente. E quando chegar, você se for, né, ninguém é eterno, você vai poder responder aquela pergunta que eu falei lá atrás com muita tranquilidade. Quando te perguntarem, ei, você se amou? Você vai dizer, sim, eu me amei. Eu tentei durante toda a minha vida expandir minha consciência. Eu respeitei o outro. Eu deixei ele viver a história dele. E por mais que me doesse, porque às vezes dói, né? Às vezes dói. Porque às vezes a história do outro esbarra com a nossa. Eu permiti que ele fosse quem ele podia ser. Mas eu me amei. E eu me amando, amei as pessoas ao meu redor. Tá bom, gente? Um beijo. Muito obrigada por esse café da manhã gostoso, bate-papo. Hoje, 5h30, a gente vai falar sobre colapso da função de onda, né? Você vai entender direitinho como acontece o colapso da função de onda. Um beijo, bom dia para vocês, até o café da tarde.